Olá, amigo Sudaca! Chegou a final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo e o Sudaca Brasil não poderia ficar de fora dessa. Analisamos toda a competição e ia analisar a final no dia 30 de novembro em Buenos Aires. Você tá louco? Depois da vinheta eu te conto mais. Pois é, amigos, vamos analisar o confronto, os pontos fortes e fracos de cada time. Mas antes vou me apresentar, eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista no futebol sul-americano e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente, agora em parceria com o canal Bora Pra Resenha TV. Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. Confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo, e tem história esse jogo. Antes, lembramos que o jogo será no estádio Monumental de Núñez, do River Plate, recém-reformado e ampliado a sua capacidade para mais de 84 mil torcedores, e já foi palco de jogo decisivo da Libertadores 7 vezes em toda a sua história. E a história do confronto, amigo, dois clubes do mesmo país, muitos jogos. Desde 1923 que os dois alvinegros já se enfrentam. São 114 jogos, 52 vitórias do Botafogo e 36 para o Galo e 27 empates. Mas podemos citar alguns jogos importantes, tipo do embate de 1971 entre o triangular final do primeiro Brasileirão. Galo jogava no Rio e garantiu o título com o gol de Dadá Maravilha. Galo levou a melhor e conquistou o seu primeiro título brasileiro. Outro jogo decisivo foi para a Copa Conmebol de 1993. O Atlético era atual campeão e pegava um fogão de Carlos Alberto Torres, o Capita, 3-1 para o Galo em BH e 3-0 o Botafogo lá no Caio Martins. E passou o fogão. Naquele ano, o Botafogo seria o campeão do torneio. Tivemos outros confrontos decisivos de quartas do Brasileirão de 94, o Galo foi melhor. As quartas de final da Copa do Brasil de 2007 e 2008, nas duas o fogão passou de fase, algumas com polêmica. As quartas do mesmo torneio em 2017, deu o time carioca de novo. E nas oitavas da Sul-Americana de 2019, aí deu Galo. Sem dúvida, esse será o maior confronto das duas equipes em toda a sua história. E como chega o Galo, o Atlético, o time dirigido por Gabriel Milito, que desde março deste ano conseguiu montar uma equipe ofensiva e agressiva desde o início, mas teve que ajustar o time ao longo da temporada, contando com vários desfalques. Montou um time mais recuado, que sabe se defender e sofrer com as linhas baixas. E aí, qual Galo que vamos ver em Buenos Aires? Eu acredito, Bruno Garcês, num time mais recuado, se expondo na boa e contando com a qualidade dos jogadores que atacam, tentando deixar o time do Botafogo nervoso e jogar no erro deles. O time chega cansado, mas já podemos esboçar um 11 ideal para esse jogo. No gol, o arqueiro Everson vive grande fase, tem bons lançamentos, está pegando muito debaixo das traves. Jogando com uma linha de 3 defensores, acredito em Lianco, Batalha e Júnior Alonso na linha defensiva. O trio foi muito bem contra o River Plate. Mais à frente, uma dupla de volantes. Acredito num Fausto Vera e Alan Franco. O equatoriano faz uma boa temporada. Nos corredores e dando amplitude, Scarpa na direita e Guilherme Arana na esquerda. Os dois são destaque do Galo no torneio. Na frente, Hulk, artilheiro do time, e Paulinho. E o iluminado e figura Davidson, que pode jogar mais centralizado. Hulk e Paulinho teriam mais liberdade para se movimentar nesse esquema. Os dois podem decidir no jogo. Poderia utilizar Zaratio nesse time, mas perdeu o argentino por lesão no jogo do fim de semana contra o São Paulo. A campanha do Galo nessa Libertadores é muito boa, uma das melhores. 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 21 gols a favor e 8 contra, aproveitamento de 72,2%. Na primeira fase perdeu apenas um jogo e fez a segunda melhor campanha de todos. Nas oitavas jogou mal contra o São Lourenço, os 2 jogos, mas ganhou pela hierarquia de seus jogadores. Nas quartas, fez um jogo de volta quase perfeito e passou com autoridade em cima do Fluminense. E nas semifinais, repetiu a dose em casa contra o River Plate e fez 3-0. Na volta, soube sofrer e passou para a final. Com o time cascudo e chega um pouco cansado no final da temporada, mas com um bom time titular. Nos últimos jogos, não conseguiu ganhar, perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo e sentiu muito. E desde que eliminou o River na Libertadores, não ganhou. Foram 7 jogos, 3 empates e 4 derrotas. E vive uma crise técnica e física. Precisa recuperar o grupo Milito. Teve um confronto com o Botafogo pelo Brasileirão e conseguiu tirar o time carioca do sério. Mostrou ser mais cascudo no psicológico e o time já trabalhou e foi bem usado nos 2 estilos de jogos. Para mim, isso é importante para ganhar títulos e num jogo que se resolve nos detalhes. E como chega o Botafogo do técnico português Arthur Jorge? O time chega com muita confiança? Enquanto a gente produzia esse vídeo, ele disputava jogos importantes do Brasileirão, mas dominou a competição quase todas as rodadas.
que tem um elenco qualificado, jogando num 4-2-3-1, com um bom equilíbrio defensivo e com ataques rápidos e verticais. Assusta o adversário, obrigando eles a não errarem nessa linha de passe. Tem jogadores rápidos e de qualidade lá na frente. Time que tem um padrão muito consistente. Mas será maleável para um jogo mais complicado dessa Libertadores? Podemos esboçar um 11 para essa final. No gol, o arqueiro John, de grande temporada. Nas laterais, Vitinho, muito agressivo quando ataca pelo lado direito. Na zaga, Alexander Barbosa, líder em campo e na distribuição de jogo. E Bastos, também de grande temporada, muito seguro. No meio de campo, dois volantes que se entendem muito bem. O técnico e aplicado Gregory, que joga muito e é inteligente. E Marlon Freitas, que ajuda nessa distribuição de jogo. Mais à frente, teríamos Thiago Almada e Luiz Henrique. Pelos corredores, o argentino chegou por uma bolada e respondeu em campo pela expectativa. E pode render ainda mais. E Luiz Henrique tem sido um dos melhores jogadores do futebol brasileiro esse ano, tanto que já foi para a seleção. E no meio, comandando as ações ofensivas e pressão alta, Savarino. O venezuelano tem sido um dos melhores desse time. E na frente, o excelente Igor Jesus. Centroavante inteligente, forte fisicamente e goleador. Difícil de marcar, hein? Fora esses 11, seria uma surpresa, mas tem um grande elenco, muito mais forte do que o Galo. Tem investimento pesado de seu dono, John Textor. Tem peças suficientes para não deixar cair o nível se perder um jogador. Isso conta muito num jogo como esse. A campanha do Fogão é de menos a mais. E olha que começou na pré-Libertadores, passou por Aurora da Bolívia e o Bragantino para chegar na fase de grupos e fazer uma campanha razoável. Teve 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 28 gols a favor e 16 contra, aproveitamento de 60,41%. Se classificou em segundo na fase de grupos e ficando atrás do fraco Júnior Barranquilla. Mas nas oitavas mostrou sua força, ao eliminar o forte Palmeiras. Grandes jogos e mostrou ser um time com qualidade e cascudo. Nas quartas enfrentou o São Paulo e só conseguiu a classificação nos pênaltis, mesmo sendo melhor em campo. E nas semifinais, fez na ida 5-0 no Peñarol e administrou na volta, mesmo perdendo. E aí conseguiu a vaga na final pela primeira vez na sua história. Ano histórico pro Fogão. Só uma curiosidade, desde 2016 que um time que vinha da pré-Libertadores não chegava numa final de torneio. A última vez foi o Independiente del Valle do Equador, e ele perdeu. Isso aconteceu desde 2005 que começou esse tipo de formato. Só 2 vezes mais. Em 2013, com o Olímpia, perdeu para o Galo naquela final. E 2009, o Estudiantes foi o único time que chegou da fase prévia e conquistou o título. E como chega o Botafogo? Cansado, mas ainda confiante. Empatou com Cuiabá, Atlético e Vitória pelo Brasileirão e deixou os outros times encostarem e até passarem. Mas enquanto produzimos esse vídeo, ele enfrentava o Palmeiras. Confronto direto pelo título, jogo duro e desgastante, como os dois já fizeram neste ano. Não sei o placar, mas posso dizer que o Fogão sentiu a pressão nesse final de ano. Achei o time muito nervoso contra o Galo e o Vitória, mas ainda tem um time muito competente para mudar esse cenário. Melhor do que o do ano passado, isso sem dúvida. Mais uma vez, vou me abster de apostar num vencedor. Vou deixar para vocês, deixe nos comentários quem leva o troféu para casa. Eu só espero que seja uma boa final, movimentada e com emoção. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo sobre as finais mais emocionantes da história da Libertadores. Eu fiz um trabalho de 2018, assiste aí. Grande abraço a todos e quando acabar, vamos fazer o levantamento dos melhores e piores. Grande abraço, tchau, tchau.